Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, já está aqui para trazer até um ponto além da simples análise econômica. Porque é importante destacar, Naka, que tem gente falando que foi mais uma derrota de Fernando Haddad nesses 3 meses que ele tem como ministro da Fazenda. Você enxerga assim? Sim, porque ele estava prometendo o detalhamento dessa proposta antes da viagem à China. E hoje a gente teve clareza de que isso não vai acontecer. E o pior, Márcio, está com cara de que Haddad, infelizmente, está perdendo de goleada nessa história. A gente separou aqui na tela as últimas grandes brigas nessa disputa entre a ala política e a ala econômica. A gente começa ainda na discussão do pré-governo, porque o governo ainda sequer tinha tomado posse, quando discutia-se ainda na equipe de transição a volta dos impostos nos combustíveis, porque a partir do dia 1º de janeiro, em tese, eles poderiam voltar. E nessa discussão, Lula fez um gol, porque o imposto continuou sendo isento por um período de 2 meses. Depois, o aumento do salário mínimo, a gente tinha 2 valores. Primeiro, R$ 1.302, com um aumento real de em torno de 1%, um pouquinho mais de 1%, mas a ala política não queria apenas isso, queria um valor maior. Haddad dizia, já tem reajuste real, aumento real do salário mínimo, essa história já está encerrada, vamos virar a página e olhar para o ano seguinte. Mas não adiantou. Lula conseguiu impor uma vontade de um salário mínimo maior e prevaleceu 1.320 e não 1.302. Ponto negativo para Fernando Haddad novamente. E depois, junto com isso, na entrevista à CNN, o presidente Lula também anunciou a atualização da tabela do imposto de renda. Haddad queria atualizar a tabela? Sim, mas só em 2024. Terceira derrota seguida aqui de Haddad. Aí, na virada de fevereiro para março, a gente tem o primeiro gol de Haddad quando, de volta, os impostos voltam à cobrança nos combustíveis. Mas foi um gol mais ou menos, porque não foi uma volta integral dos impostos e tiveram de adotar aquele polêmico imposto sobre as exportações de petróleo. E, finalmente, esse jogo termina com o 4-1 de Lula, porque Haddad prometia para antes da viagem à China o detalhamento do novo marco. Ficou para a volta da viagem, portanto, vai ficar em abril. Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, está dizendo meados de abril. Então, é quase um mês de diferença para a data original citada por Haddad. Agora, Márcio, esse último gol aqui de Lula, o pessoal da Fazenda chamou o VAR, porque eles dizem que, primeiro, a PEC da transição previa que o governo tem até 31 de agosto para apresentar o novo marco fiscal, portanto, ainda uma data bastante distante, e o governo trabalha para tentar entregar a nova regra fiscal junto com a LDO, e tem data para isso que é 15 de abril, portanto, passa-se a nova referência. Ainda não dá para dizer que foi um gol tomado aqui, porque ainda tem tempo, segundo a Fazenda. É que nesse jogo, e por mais que Haddad vire esse jogo no futuro, fatalmente existe um desgaste com, digamos, a torcida do partido que os abraça. PT abraça Lula e Haddad. A gente sabe que muitas dessas derrotas aqui, muitos desses gols foram marcados por gente do próprio PT, que insiste com o presidente Lula, ou, na verdade, talvez a própria visão do presidente Lula de mundo, de economia, neste terceiro mandato. E é interessante porque a cada gol contra que Haddad leva, pelo menos para o mundo econômico, para o mercado financeiro, Haddad fica fortalecido, porque, segundo os economistas, ele está defendendo a pauta certa.